Que alegria tê-los aqui no nosso segundo módulo do aprofundamento Amor Fecundo. Eu falei no primeiro encontro o que era e qual nome tinha esse retiro. O que é esse retiro? É um retiro de formação humana, não um retiro de primeiro anúncio, como por exemplo o É Possível Ser Feliz na nossa comunidade, ou os Kairós que realizamos. Mas é um retiro de formação humana que tem um nome: Aprofundamento Amor Fecundo. Esse aprofundamento tem 3 módulos. Quem é que participou do primeiro módulo? Levanta a mão. O primeiro módulo tinha qual nome? De Volta ao Princípio. Muito bem. Esse é o nome do primeiro módulo, De Volta ao Princípio. Esse segundo módulo, segundo retiro, quem aqui não fez o primeiro módulo? Levanta a mão. Não se preocupe. Não é necessariamente uma sequência. Claro que os 3 módulos se completam, mas não significa que você não vai entender o que vai acontecer nesse final de semana. Você que não participou do primeiro, embora a gente recomende que você faça no ano que vem o primeiro módulo, né? Para que tenha um conteúdo completo. Mas o nosso aprofundamento, esse segundo módulo, tem como nome Chamados ao Amor. E o terceiro módulo, que teremos em dezembro, Cidadãos do Céu. Só para a gente se contextualizar, tá bom? Eu queria que o Rubens deixa no vídeo, por favor. Está na pasta aí, na primeira pregação, por favor. Antes da gente passar um videozinho introdutório aqui para a gente poder começar a nossa reflexão nessa sexta-feira, eu queria dar uma pincelada em algumas coisas, porque tem muita gente aqui que não sabe do que vai se tratar esse retiro. Bom, qual é a inspiração para o retiro de formação humana da Missão Maria de Nazaré, para o aprofundamento Amor Fecundo? É esse aqui, ó. Essa aqui é a nossa inspiração. Esse livro, Homem e Mulher o Criou, Catequese sobre o Amor Humano, do Papa São João Paulo II, é a nossa inspiração. Essas catequeses aqui foram escritas do período de setembro de 1979 a novembro de 1984. O Papa João Paulo II foi escolhido Papa no ano de 78. E já no ano de 79 ele começa, nas audiências de quarta-feira, lá diante do povo, como é de costume já há alguns anos, o Papa se pronuncia ao povo nas quartas-feiras, dá uma catequese, um ensinamento. E desse período, que durou aí cerca de 5 anos, o Papa falou ao povo sobre o amor humano. Essas 129 catequeses que foram ditas, e tem mais 4 que formam 133, porque ele escreveu 4 que não foram pronunciadas. Então a gente fala 133 catequeses, ou 129, que foram ministradas por ele nesse período. Elas são separadas em 6 ciclos. 6 ciclos. A gente pode separar esses 6 ciclos também em 2 partes, tá? Se você está anotando aí, você pode separar em 2 partes. A primeira parte nós chamamos de As Palavras de Cristo. E a segunda parte nós chamamos de A Sacramentalidade do Matrimônio. Calma, não fica desesperado não. Nossa, que palavra difícil. Calma, você vai entender. A primeira parte então são as palavras de Cristo. E a segunda parte é a sacramentalidade do matrimônio. A primeira parte, que tem 3 ciclos, fala do homem original antes do pecado, do homem histórico, o período em que vivemos, e o homem escatológico, que é o homem do fim dos tempos, depois da segunda vinda de Jesus. Ou seja, é a nossa origem, como Deus pensou o ser humano, a nossa história, como nós estamos, a humanidade decaída e redimida por Jesus, e o nosso destino, o que será de nós depois dessa vida, com V minúsculo, como será a vida com V maiúsculo, a vida eterna. Vocês entenderam então
a primeira parte, as palavras de Cristo. Por que as palavras de Cristo? Porque cada uma desses ciclos tem uma palavra de Jesus, que é um ponto de partida. Lá no homem original, Mateus 19, fala, no princípio não era assim, que a gente aprendeu muito no primeiro retiro. Nesse retiro nós vamos ouvir uma outra palavra de Jesus, de Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, nós vamos ler, calma. E depois nós teremos a terceira parte, que é uma fala de Jesus com os saduceus, falando da vida eterna. Bom, são os 3 primeiros ciclos. E os outros 3 falam do matrimônio, do celibato e da abertura à vida. Então esses são os 6 ciclos de catequeses que juntos formam a teologia do corpo do Papa João Paulo II, as 129 ou 133 catequeses. Todo mundo entendeu? Quem quer repetir o que eu falei? Você quer repetir? Oh, eu pensei que ninguém levou, não. Sério, então vai lá. Fala para nós, por favor. Ah, tá. Eu fiquei surpreso. Eu pensei que você tinha uma memória assim, fora do normal. Foi boa essa. Mas beleza, vou fazer o seguinte. Essa nossa pregação agora, essa nossa formação, ela vai ser uma introdução. Então, muito do que eu falei, eu vou falar mais pausadamente para a gente poder pegar, tá bom? Agora é o seguinte, queria só pedir um favor. Dessa vez, eu e o Du, no primeiro retiro, eu e o Du usou muito quadro. E eu e o Du optamos por, nesse retiro, usarmos mais slides. Então, vai acontecer de eu colocar um slide, eu estou fazendo aqui uma observação para o retiro todo, tá? Para o Du não precisar repetir isso, tá? Então vai acontecer de eu colocar um slide e você não conseguir escrever tudo que está no slide. Você vai ficar desesperado. Não preocupe em escrever, não. Coloca aquilo que você acha importante, principal. Mas eu não vou poder esperar você copiar para passar o slide, senão a gente fica aqui até de madrugada. Entendeu? Aí o que nós vamos fazer? Acabou tudo. Eu disponibilizo para você o slide, se você quiser parar para copiar, ou se você tiver o pendrive com você, quiser copiar. Esse material não é particular, não. Você pode pegar, não tem problema nenhum. Tá bom? Pode mandar por e-mail, né? Então, assim, o que nós queremos sim que vocês estudem depois daqui. Então, não precisa desesperar para escrever, tá? Mas, você tá com essa apostilazinha aí, com esse caderninho, essas folhas de anotação, não é à toa. Tá bom? É para anotar sim. Vamos pro vídeo, então? Vamos lá. Esse vídeo, queria pedir a atenção de você, é um vídeo para dar um start aí nessa nossa primeira pregação. Tem como apagar as luzes aí? Tem como? Em meio à guerra e dor, e o mundo perdendo a fé, mas o amor me explicou tudo. O vício destrói o lar e tantos perderam a paz, mas o amor me explicou tudo. Mas o amor sempre resolveu tudo pra mim. Quando o amor bateu na porta de sua casa, deixe eu entrar. Quando o amor chegar, a escuridão dá espaço pra luz. Ele pode reescrever a história, pois não é o fim. Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos, não desesperamos. Somos perseguidos e abatidos, mas não
desamparados, não somos destruídos. O amor faz milagres, o amor ressuscita o que morreu. O amor faz milagres. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera. Tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acabará. O amor jamais acabará. Há quem já tenha desistido. O amor é incansável, sempre prevalece. Tantos corações endurecidos. É só olhar pra Cristo, o amor crucificado. O amor faz milagres, o amor ressuscita o que morreu. O amor faz milagres. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera. Tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acaba. A última palavra pode ser do amor. Jamais acabará. O amor jamais acabará. Volte pra tua casa, ame tua família. O amor jamais acabará. Mas o amor me explicou tudo. Mas o amor me explicou tudo. Mas o amor sempre resolveu tudo pra mim. Muito bem. Vamos lá, Rubens, pode ir para os slides. Essa música do Juninho Casimiro, para quem nunca ouviu, O Amor Me Explicou Tudo, vai ser um ponto de partida para a gente poder adentrar a esse nosso segundo módulo do aprofundamento Amor Fecundo, tá bom? O nosso retiro Chamados ao Amor. Nós aprendemos no primeiro módulo que o coração não é o único símbolo, e talvez não o mais perfeito símbolo do amor, mas é a cruz. A cruz é o sinal do amor, que é livre, total, fiel e fecundo. Do verdadeiro amor, o amor pleno, o amor que vem de Deus. E Deus nos amou desse modo, para que nós também pudéssemos amar uns aos outros desse modo, de forma livre, total, fiel e fecunda. Vamos lá, vamos para os slides. Nosso profundamente chamados ao amor. O tema da nossa pregação é o homem decaído e redimido, que é a nossa história. Vamos lá. Beleza. Você lembra quando eu falei agora há pouco, que todas as catequeses do Papa, 129 ou 133, elas podem ser separadas em 6 ciclos. Vocês lembram que eu falei isso? E os 3 primeiros formam a primeira parte. Essa primeira parte responde à pergunta: o que é o ser humano? Não é quem é o ser humano, é o que é
o ser humano? E para responder essa pergunta, João Paulo II parte de 3 períodos teológicos. Presta atenção no quadro, que você vai, esse quadro aqui, daqui a pouco a gente passa, aqui, ou melhor, o quadro aqui, né? Isso aqui vai ficar, aqui vai passar, então olha aqui, né? Tem 3 fases, que a gente chama de períodos teológicos. A primeira é antes do pecado. Então a primeira parte é a humanidade original. A humanidade original. Que foi o primeiro retiro que nós falamos de volta ao princípio. Ou seja, vamos voltar ao princípio para saber como era o homem sonhado por Deus. Pensado por Deus originalmente. Só que aí aconteceu um problema. Que problema que foi? O pecado. Não foi o pecado? Então teve a queda lá. O homem na sua dignidade junto de Deus, houve a queda. Aqui começa a nossa história. Com a queda. A nossa história começa aqui. O homem e a mulher saem do paraíso, ali começa então a história da humanidade. Né? Vamos dizer assim, um pouco afastada de Deus, pelo menos ao princípio. Aqui então, a humanidade decaída. Só que vem Cristo. Que divide a história, inclusive, antes dele e depois dele. Ele divide a história. Ele está no centro da história. Até quem não crê em Deus tem que admitir isso. E tem lá antes de Cristo, depois de Cristo. Ele está no centro da nossa história, da história da humanidade. Veio Cristo. Então, agora nós estamos vivendo a segunda parte, que é a humanidade redimida. Cristo já veio. Essa é a história que nós conhecemos. Por isso nós chamamos esse período do homem histórico. Aqui o homem original, aqui o homem histórico. Mas aí virá. De duas uma, meu amigo. Ou você vai primeiro ou ele vai vir primeiro. Entendeu? Ou você vai morrer ou ele vai vir. Mas esse encontro irá acontecer de uma forma ou de outra. Ou nós ou ele. Cristo virá. Segunda vinda de Cristo. E a partir daqui então, a humanidade glorificada. Será o nosso terceiro módulo, que chama inclusive Cidadãos do Céu. Olha que nome lindo. O terceiro módulo tem esse título, Cidadãos do Céu. Para nós refletirmos essa realidade, para nós desejarmos o céu ardentemente. Por isso você não pode faltar, já estou fazendo merchan para você não faltar no terceiro, entendeu? Pode passar, todo mundo entendeu isso aqui? Tá claro? Uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Beleza, aqui estão os períodos teológicos. Aqui, nosso primeiro retiro, nós refletimos sobre o princípio, o homem original, Gênesis, o paraíso e antes do pecado original. Nós acrescentamos também no retiro, nós falamos muito, me lembra que quem estava no retiro, nós falamos sobre a questão do amor, do que é o amor, não é isso? Do que não é o amor. Nós não falamos isso? O que mais que nós falamos? A diferença do homem e da mulher, a complementariedade, muito bem, porque isso faz parte do projeto de Deus. O que mais? A gente falou da cultura, né? Embora isso é a realidade que nós estamos vivendo, na verdade, mas para a gente ter olhar também nisso. O que mais nós falamos? Vocês trouxeram aí a anotação? Desculpa quem não veio no primeiro. Não entenda isso como assim, nossa, que falando eu não vou entender, né? Mas eu vou participar. Pensa assim, eu vou participar no ano que vem e não vou ficar de fora. Então esse aqui foi o primeiro. O nosso segundo retiro vai falar do homem histórico, após o pecado, a tríplice da concupiscência que eu vou falar agora, e a redenção de Cristo. E depois o terceiro módulo, o homem escatológico, visão beatífica de Deus face a face, as núpcias do Cordeiro e a comunhão dos santos. Eu estava essa semana estudando, né, para falar no retiro, e logo me veio uma coisa que eu falei assim, nossa, cara, sabe aquelas coisas que vem na cabeça da gente, você fala, que doideira, sabe? Já passou por isso? Pois é. Eu tive um insight, né, como diz os psicólogos. Porque o que acontece? Deus tem 3 adjetivos. Deus é bondade, verdade e beleza. Se alguém perguntar para você o que Deus é, você vai responder, Deus é bondade, verdade e beleza. Esses são os adjetivos de Deus. Mas o que acontece? O nosso primeiro retiro, nós refletimos sobre a bondade de Deus, porque lá em Gênesis 1 fala o quê? Deus viu que era bom, Deus viu que era bom, Deus viu que era bom.
Aí depois em Gênesis 2 fala, Deus viu que não era bom. O que não era bom? Que o homem estivesse só. Ou seja, nós refletimos sobre o plano bom de Deus para a humanidade. Então aqui é a bondade. No segundo módulo, é isso aqui, gente, é a forma como nós, Missão Maria de Nazaré, organizamos os módulos do aprofundamento, tá bom? Nós vamos ouvir muito falar sobre a verdade. Inclusive amanhã nós vamos ouvir muito falar sobre aquilo que tem estragado pelo pecado o plano de Deus. Então nós vamos ouvir sobre muito assunto polêmico amanhã, inclusive. Se prepare, amanhã é de tirar dúvidas, porque nós ouviremos sobre a verdade de Deus. Só que haverá depois, no terceiro retiro, não quero adiantar, mas nós vamos ver, pela realidade do amor esponsal, a beleza de Deus. Porque a gente só se apaixona pelo aquilo que é belo. E nós conheceremos a beleza de Deus. Deus vai nos conquistar no terceiro retiro. Mas isso aqui para a gente entender onde nós estamos. Beleza? Vamos lá, pode passar. Então vamos lá. Nossa primeira pregação. O pecado deseja a cobiça, a batalha pela verdade. Está lá em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito bem. 8,32. Pode passar. O homem histórico e o pecado original. Lá em Gênesis 2, 16, 17, vai falar sobre o homem, como o homem foi criado e tudo mais. Mas nós vamos aqui, queria convidar você a pegar a sua Bíblia e lá no princípio, só para fazer uma ponte do nosso primeiro retiro para esse segundo, vamos lá no princípio, fazer uma visita lá no princípio, porque nós não entramos no capítulo 3, no primeiro módulo. Eu queria, para a gente poder entender melhor essa realidade de Gênesis capítulo 3, eu precisava aqui de 3 pessoas. Um homem, uma mulher e um outro. Pode ser um homem. Pode vir cá, vem cá. Isso, é muito bem. Vem cá, para o meio. Beleza. Pode ser você mesmo, Túlio. Fica aí, você mesmo. Fica aí, fica aí. Então vem cá, você mesmo, Pedro. Você vai ficar aqui, ó, senta aqui no lugar onde o Túlio está. Senta aqui. Você pode ficar aí. Muito bem. Vou apresentar para vocês Adão. Tá? Tem cara de Adão, gente? Hã? E Eva. Tem cara de Eva, gente? Não? Tem, tá, tem sim. Adão e Eva, beleza? Foram criados à imagem e semelhança de Deus. Uma gracinha os dois, né? Só que aí aconteceu, não sei lá por que motivo, que os dois estavam bonitinhos, uma só carne, como diz lá em Gênesis 2, unidos. Eles, num certo momento, lá no paraíso, eles se separaram. Deve ter falado aqui, talvez porque a mulher foi lá dar uma volta, né? Cheirar as flores, mulher gosta dessas coisas, dar uma voltinha. E o homem foi caçar, não sei, né? Mas eles, num determinado momento, eles se separaram. Diz assim na palavra, tá aí, você trouxe a Bíblia. Pode ficar aí, Adão, fica aí. Fica aí. Então diz assim, ó. Ah, detalhe, o Pedro é a serpente, tá? Viu, Pedro? Não tem braço não, aí, ó. Aí, ó. Isso. Cadê a linguinha, cadê? Tem linguinha, serpente. Então vamos lá. Presta atenção, você trouxe a Bíblia. Tá? Não é canguru não, meu filho. É serpente. Então, não precisa não. Faz de conta que você está na árvore. Vamos lá, gente, ó. Ó, diz assim a palavra. Gênesis 3:1. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Disse a mulher, meu filho, é para a mulher. Aí, beleza. Disse a mulher. Eu vou, é o seguinte, eu vou falar, você vai dublando, tá? Porque naquela época a serpente falava. Então vamos lá.
É verdade que Deus os proibiu de comer o fruto de toda a árvore do jardim? Faz direito a serpente, só. Beleza, já falou, beleza. É verdade, proibiu comer o fruto todo. Aí a mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Ó não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto, e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu, e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus. Não, mas meu filho, você é a serpente. Eu estou precisando aqui de Deus. Cadê Deus? Deus! Vem cá, chave, vem cá. Aí, ó. Faz os passos de Deus chegando. Aí, ó. Muito bem. Vamos lá, eu perdi aqui, peraí. Beleza, achei aqui, ó. E eis que ouviram os passos do Senhor Deus que passavam no jardim. Faz de novo ali, vai. Ó. Aí, beleza. Vai. Que passeava no jardim na hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me desse fruto, e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizestes isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais e feras do campo, andarás de rastos sobre o ventre e comerás o pó todos os dias da terra, ou melhor, da sua vida. O seu castigo é voltar rastejando para o seu lugar. Quem mandou você ser serpente? Vai. A serpente tem que voltar rastejando ou não tem? A culpa é sua. Fala. Ajuda ele lá, vai demorar demais. Ajuda, vai. Aí. Muito bem. Uma salva de palmas, gente, para eles. Muito bem. Acabou já, tá bom. Obrigado. Ó. Segundo a Bíblia, foi mais ou menos assim. E detalhe, tá gravando. Então cuidado. Verdade. Não foi muito engraçado no dia, não. Tanto que a consequência disso é que o homem e a mulher, a humanidade,
perdeu então a sua comunhão com Deus. Aquela comunhão que havia foi perdida por causa do pecado. E até hoje nós trazemos consequências disso. Só que nós vamos refletir um pouco essa passagem. Pode passar um pouco? Isso. Mas a gente precisa nos perguntar primeiro: qual que é o pecado original? Quem ousa responder? A desobediência. Muito bem. E qual que é o fruto da árvore? Mas a gente acabou de ler, não falou de maçã hora nenhuma. O fruto é o pecado? Não fala que fruto que era. Mas tem gente que acha que é o pecado. Ali na 1º de junho, não é? Tem gente que fala o fruto proibido. Não tem uma loja santo pecado. E é uma maçã, você já reparou? Pois é. O fruto proibido, era que loja. Tá, nada a ver. Não tem outra assim? Não, é santo pecado, é porque eu falei errado mesmo. Não é? Pois é. Só que tem várias pessoas que pensam isso. Por quê? Porque pensam que associa a maçã, coitada dela, ao pecado. Uma vez eu falei isso. Da onde tiver essa história? Por que pensam que é a maçã? E por que tem muita gente que ainda pensa até hoje que o pecado original de Adão e Eva foi o pecado do ato sexual? Por quê? Porque houve um homem que iniciou uma seita chamada maniqueísmo, que tinha a ideia de que o fruto proibido era a maçã. Por quê? Porque se você partir a maçã no meio, fica parecendo o órgão genital feminino. Então, naturalmente, foi a maçã. E foi a maçã, e o pecado original não é o da desobediência, é o do sexo. E aí começa a ideia de que o sexo e de que a relação sexual deve ser evitada. Veja bem, isso aí traz a origem de um extremo que a gente chama de puritanismo. Os bisavós, tataravós de vocês devem conhecer bem, porque antigamente, não sei, talvez a sua linhagem é diferente, mas antigamente a gente escuta relatos que era o seguinte: a relação sexual no bisavô, tataravô, era o seguinte: pegava o lençol, fazia um buraquinho no lençol só para ter a passagem, entendeu? Por quê? Porque não podia ter contato. Tem pessoas que lá com seus 90 anos, se você escuta falar assim, eu nunca beijei o meu marido, e tinha filho, porque era mais de 10, né? Filho, ou seja, fazia a coisa, né? Mas não tinha, ou isso a gente chama de quê? De puritanismo, ou seja, é um extremo. O sexo é do capeta, o sexo é algo ruim, o sexo é algo pecaminoso. Só que hoje nós vivemos um outro extremo, da libertinagem sexual. O Du vai falar um pouco mais sobre isso amanhã. E como que isso trouxe consequências para a nossa realidade de hoje. Porque se havia um pecado que era o puritanismo antigamente, hoje nós vivemos o extremo oposto, que é a libertinagem sexual. Vale tudo, pode com tudo, com qualquer um, consigo mesmo, com o bicho, até com a parede. Vale tudo, desde que te faça feliz, te traga prazer. É isso que nós escutamos. Campanha no carnaval do Ministério da Saúde é o quê? Faça sexo, ou seja, com quem você quiser, do jeito que você quiser, mas use camisinha. Ou seja, e tem gente que acha que as máquinas de camisinha nas escolas são para proteger alguém. Não é não, meu amigo. É para destruir você. É para te dar um aval para você fazer do seu corpo o que você quiser. É uma liberação. Desse jeito pode tudo. Plastificando o seu órgão genital, pode tudo. Tomemos cuidado, porque nisso não está a verdade. Nisso não está a verdade. Vamos lá, muito bem. Desliga o celular. Passa aí para nós. Não é do sexo como muitos pensam, mas é do quê? Pode passar. O pecado que se tornou origem de todos os outros foi feita pela falta de confiança em Deus. A vontade de ser legislador da própria vida, de decidir sobre o bem e o mal, foi essa a tentação da serpente. Não é, Pedro? Não é? O Pedro, inclusive, ensinou muito bem. É justamente isso. Gerou a desconfiança. Será mesmo
se eu comer, que eu não posso comer desse fruto, será mesmo? Então gerou essa desconfiança que então ocasionou essa desobediência, que é o pecado original. Algumas heresias, como a que eu acabei de dizer, não vou entrar nesse mérito não, vamos. Algumas heresias viam no pecado original um símbolo do primeiro pecado, mas não o entendiam como uma ruptura radical do estado da humanidade. Então várias heresias, eu citei uma delas, o maniqueísmo e tantas outras, que viam, né, no pecado original não uma ruptura radical com Deus. Pode passar. Mas, né, esses extremos da libertinagem e do puritanismo. Como consequência, nossa humanidade perdeu em dignidade, sua relação corpo e alma foi deteriorada. Sua sensibilidade, afetividade, espiritualidade, seu grau de sensibilidade aos dons do Espírito foram profundamente degradados. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês aqui. Tem gente que é o seguinte: vive uma experiência com Deus e vai clamar a graça do Espírito Santo. Só que essa pessoa às vezes está em pecado. Essa pessoa às vezes não está vivendo uma vida de retidão. E ela vai e pede a Deus a graça do Espírito. O máximo que essa pessoa vai ter é às vezes arrepios, sensações, às vezes uma certa empolgação espiritual, um entusiasmo, euforia. Mas aquilo não vai causar na pessoa tanto, a não ser talvez um desejo de mudar de vida, mas uma transformação tão grande, porque o pecado em nós provocou uma ruptura com Deus. Então, se nós quisermos viver uma vida no Espírito, se nós quisermos clamar de forma verdadeira as graças do Espírito Santo, nós precisamos converter. O Espírito, ele nos provoca, porque ele está em nós, para a mudança de vida. Não adianta, gente, eu estou fazendo aqui uma observação só para que não adianta você querer viver de grupinho de oração semanal. Não adianta você querer rezar uma vez por semana, orar em línguas. Não adianta. Isso tudo é bom. Mas o mais importante é desejar mudar de vida. Mas isso não precisa ser de uma hora para outra. Mas que seja de forma progressiva. Que seja um caminhar constante em direção a Jesus. Porque se não há mudança de vida, então quer dizer que o Espírito está vindo, arrepiando você, como se fosse bate e volta. Ele não está entrando na sua profundidade e transformando você. Então, nós precisamos, diante dessa situação que o pecado original causou em nós, buscarmos uma mudança de vida e lutarmos contra o pecado. Essa é a realidade em que nós estamos. O pecado já veio ao mundo, ponto. Precisamos lutar contra ele. E nós vamos, João Paulo II nos dá umas estratégias interessantes para nós lutarmos então contra o pecado. Pode passar. O pecado original nos deixou marcados, tatuados com uma coisa. Que coisa é essa? Vai lá, passa um. Quem gosta de forca? Quem chuta? Uma palavra desse tamanho. Que pode ser? Muito bem. Pode passar mais um? É a concupiscência. A concupiscência é como se fosse uma marca que todo ser humano traz. Qual foi o único ser humano? O único ser humano. E aqui, quando eu falo único ser humano, é o totalmente humano, né, de Jesus. Não, porque Jesus é 100% humano, mas 100% Deus também. Mas quem foi o ser humano que nasceu sem isso? Inclusive hoje é dia dela, do nascimento dela. Ela nasceu sem o pecado original e consequentemente sem esta marca, que é a concupiscência. Como explicar o que é concupiscência? Me presta o celular, Túlio. Por exemplo, concupiscência é esse aqui, ó. Eu não vou fazer não, porque eu tenho medo mesmo de cair, porque eu não tenho dinheiro para comprar outro. Mas então assim, ó, faz de conta que eu julguei e peguei. Tá, obrigado. Esse aqui não vai ter problema. Então vamos lá, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, eu acabei de fazer, é concupiscência. Entendeu? Não. O que é concupiscência? Concupiscência é uma inclinação ao mal. Uma inclinação a cair.
Concupiscência é a lei da gravidade da nossa vida sobrenatural. Se na ordem natural existe algo que nos puxa para baixo, não tem? Que aí a gente chama de lei da gravidade. Na ordem espiritual existe outra, se chama concupiscência. É uma inclinação, uma tendência. Gente, veja bem, tem gente que pensa que é o seguinte: você está, vamos supor que a caminhada com Deus fosse como se você estivesse nadando, né? Se tivesse que nadar, vamos supor, o porto seguro, que é Deus, está aqui, e aqui é a vida de pecado, e você quer ir para Deus. Tem gente que pensa que se ficar boiando na vida, um dia chega lá, mas não entende, porque existe uma correnteza que te leva para lá. Você está entendendo? Imagina a água, você, e tem uma correnteza que te leva para lá. Se você não der braçada, você não chega lá. Você não chega no porto seguro que é Jesus, que é Deus. Por quê? Porque se você ficar, deixa a vida me levar, a vida leva, meu filho, vai te levar para o lado de lá. E dizem que o lado de lá costuma ser muito bom, não. Aparentemente, pode ser, mas não é. Porque destrói quem nós somos, o projeto de Deus para nós. Então precisamos da abraçada. Lutar contra o pecado exige esforço. Exige esforço. Buscar a verdade exige esforço. Tem gente que essa é a primeira pregação, já está com sono. Amanhã quero ver depois do almoço. Mas se eu quero conhecer a verdade, eu preciso ir no banheiro jogar água no rosto, dar tapa na cara. Porque eu quero entender. Se eu prestando atenção custa entender, imagina dormindo. Eu quero ver, gente, se vocês vão ter esforço para conhecer a verdade nesse retiro. Porque isso aqui não é retiro de primeiro anúncio, para você ter arrepios espirituais, para você levitar no espírito, repousar na graça de Deus. Não vai crucificar quem cair. Se cair, paciência, entendeu? Mas esse retiro é para nós experimentarmos a verdade. E para experimentar a verdade tem que ter o que? Atenção, consciência. Então se for para dormir, uma vez eu lembro que eu fui fazer uma vigília, e aí eu estava com muito sono na vigília. Vocês estão fazendo vigília aí, talvez serve, né? Carapuça, não sei. Então. Mas eu fui fazer uma vigília uma vez, e aí eu falei assim: Senhor, eu vou dormir, porque eu não estou aguentando mais. E por Deus do céu, poucas vezes eu senti de verdade Deus falando no meu coração, mas nesse dia eu ouvi Deus falando comigo assim. Talvez a minha consciência, mas nesse dia eu tenho certeza que foi Deus, porque foi forte demais. Deus falou comigo assim: se fosse para ficar dormindo, você podia ter ficado em casa. Vem aqui me adorar. Deixa eu falar com vocês, se fosse para ficar dormindo, para poder passear, para um retiro, para nadar na piscina, não é esse o lugar. Eu estou provocando você na primeira pregação, para você entender, estamos aqui para buscar a verdade acerca de nós mesmos, e vai dizer São Francisco de Assis, estamos na casa dele, dos franciscanos. São Francisco de Assis responde o seguinte, quando perguntaram para ele: quem eu sou? Sabe o que ele responde? Você é o que Deus pensa a seu respeito. Você é o que Deus pensa a seu respeito. Agora, como é que você vai saber o que Deus pensa a seu respeito se você não o contempla, não escuta a sua voz? Nós estamos aqui para nos conhecer o projeto de Deus para nós e como lutar contra esse pecado que nos destrói. Por isso, lute primeiro contra o sono, a desatenção e tantas outras coisas que querem tirar o seu foco. Vamos lá. O pecado original, a concupiscência, explica as palavras de São Paulo que poderiam ser cada um de nós. Não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. Isso aqui é a concupiscência. Eu deixo de fazer o bem que eu quero, que é me elevar a Deus, para fazer o mal que eu não quero, porque tem algo que me puxa para baixo. Vamos lá. Essa daqui é a palavra de Jesus. Quem não precisa pegar na Bíblia, mas se quiser anotar, Mateus 5, 27, 28. Essa que é a palavra-chave do nosso retiro. O efeito da concupiscência. Mateus 5, 27 e 28. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou em seu coração. Essa é a palavra de Jesus.
João Paulo II diz assim, na catequese 25, o homem a quem Jesus se refere aqui é precisamente o homem histórico. Esse homem é, em certo sentido, cada homem e cada mulher, cada um de nós. Essa é a palavra que nós vamos refletir nessa pregação. Ouviste foi dito para os antigos, não cometerás adultério, porém vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou em seu coração. Pode passar. É o coração humano o lugar da batalha e não o corpo. Vamos lá. Preste atenção nisso. Tem gente que, a hora que vai lutar contra o pecado, vamos pensar nos pecados sexuais. A pessoa vai lutar contra o pecado da masturbação. Dá um exemplo, não é prático. A pessoa vai lutar contra o pecado da masturbação. Ela está lutando contra aquilo, viciou naquilo, não dá conta de ficar sem e tal. Mas não, eu quero lutar. Eu quero lutar contra isso, está me fazendo mal. Está me fazendo mal, eu quero lutar contra isso. A pessoa pensa que para lutar contra o pecado da masturbação, por exemplo, você tem que, eu vou parar, quando eu estiver pensando naquilo, quando eu estiver dentro do banheiro, eu não vou pensar naquilo, por exemplo. Ou quando eu estiver na internet, eu não posso ver nada e tudo mais, porque senão eu vou cair, por exemplo. Ou senão, às vezes, não, eu posso até ver, mas eu não posso fazer depois a coisa e tal. Entendeu? Aí é um grande problema, porque é a pessoa que pensa que a luta está no corpo. Mas a luta não está no corpo, a luta está no coração. Por exemplo, dá um outro exemplo, que o próprio Jesus dá. Não cometerás adultério. O que é adulterar? Você está com uma pessoa, você trai ela e fica com outra pessoa. Adultério, por exemplo. Mas aquela pessoa, Jesus pega o pior pecado sexual, que de fato, lógico que tem níveis de pecado. A gente fala, não tem pecado, nível de pecado. Não, tem, lógico. Pensa o que é um adultério. Pensa o que é um adultério. O adultério destrói uma família. Você vai falar que o adultério não é um pecado enorme, mas ele pega o menor pecado sexual, que é você olhar para uma mulher e desejar ela no seu coração. Porque isso aí não faz mal, não atinge ninguém, concorda? Concorda? Não atinge ninguém. Você olhou, desejou, não, morreu ali. Ele pega o adultério e ele pega o maior, o menor pecado sexual e fala o seguinte: se você cometer esse pecado, você já cometeu adultério. Ou seja, o pecado, mesmo grandão, ele começa pequenininho. Sabe como é que começa um pecado de masturbação, de pornografia, de adultério? Quando você alimenta, por exemplo, no WhatsApp, uma conversa com uma pessoa, uma conversa íntima, com uma pessoa que não é a sua esposa, não é o seu marido, não é a sua namorada, e se fosse também não deveria ter conversa íntima. Mas você começa alimentando ali, o que tem? São conversas, o que tem? E depois rola uma fotinha, mas é do umbigo, só do umbigo, o que tem um umbigo? Ou senão você vai deitar na cama e você pensa naquela imagem que você viu no outdoor da moça de biquíni. Aí você pensa, nossa, mas o que tem moça de biquíni? Tentei pensar, só para me ajudar a dormir, entendeu? Eu tô lá e tal, não, o que tem? Deixa eu pensar um pouquinho. Aí você já pensa, mas imagina ela sem biquíni. Não, mas imagina ela sem biquíni comigo. Imagina ela sem biquíni, meu Deus. Hã? Ou seja, o pensamento é aquilo que estava no seu coração, você foi alimentando e se tornou então um pecado. Todo pecado grande começa pequeno. João Paulo II e Jesus aqui quer nos mostrar isso. Vá para o seu coração. Jesus nos remete ao coração humano. Sabe por quê? Porque antes de João Paulo II, o princípio da moralidade estava dentro daquilo que nós fazíamos. Ou seja, o que é o que a gente faz? Olha, não faz mal para o outro, entendeu? Não fala mal com o outro. Mas se você fizer e só fizer, é só você, o que tem? Mas quando nós alimentamos a impureza no nosso coração, aí está a raiz de todo pecado. Todo pecado. Quando você começa no seu coração, por exemplo, a alimentar aquele ódio, você não consegue ver aquela pessoa mais, começa com você criticando ela dentro de você.
Nossa, olha como é que ela anda. Nossa, vai ser fresca. Nossa, mas nossa, me detesto isso, não detesto aquilo. E aquilo começa a ser alimentado, daqui a pouco você está desejando a morte dela. Por quê? Começa no coração. O coração, em todo lugar onde fala coração na Bíblia, é a mesma coisa do que nosso íntimo. Coração não é o órgão, aqui é o íntimo de nós, entendeu? Então Jesus não condena o corpo, mas faz um apelo ao coração. A batalha é contra os nossos desejos desordenados. O que o pecado fez conosco? Deus criou tudo de forma ordenada, o pecado desordenou. Os nossos desejos desordenados aqui, Jesus aqui vai falar. Pode passar. Então, quais as consequências? Eu queria que você anotasse pelo menos o que está de vermelho, tá? Quais as consequências que esse pecado original gerou na vida do homem e da mulher? Primeira consequência, a vergonha do corpo. O corpo, antes de sinal esponsal, se torna fonte de medo ao ser alvo da cobiça alheia. O sentimento de autoproteção da cobiça alheia é a vergonha. Vou dar um exemplo aqui. Pense você, uma pessoa que tem uma vida sexual depravada. Pensa aí, sei lá, um ator pornô, certo? Aí, uma atriz pornô, sei lá. A pessoa está lá achando que está sozinha em casa. E ela está lá bem, até cantando, né? Tomando o banhozinho dela, tal. De repente, chega alguém, pega a cortina ou bots, abre e faz só. Haha! Quanto você acha que vai ser a reação dessa pessoa? Ela vai fazer só. Ah! Vai proteger as vergonhas. É imediato, a pessoa nem pensa. Mas aí ela tira a roupa para qualquer um, é para ela estar protegendo, ó. Isso está na nossa natureza. Por quê? Porque a vergonha do corpo, e olha, pode ser qualquer pessoa, a vergonha do corpo é uma consequência do pecado original. O que aconteceu com Adão e Eva? Eles se esconderam. Oi? Que? Atrás do teclado? Se escondeu atrás do teclado, muito bem. O teclado era a moita. Beleza, então João Paulo II diz na catequese 28, a vergonha, cuja causa se encontra na própria humanidade, é ao mesmo tempo imanente e relativa. Manifesta-se na dimensão da interioridade humana e ao mesmo tempo se refere ao outro. Então tem a ver com si mesmo e com o outro. Todo mundo entendeu o que é a vergonha? Vergonha do corpo? Essa é uma consequência. Segunda consequência, vai lá, Rubens. Vontade de dominar o outro. Aqui, olha onde começou a briga do homem e da mulher. O que a gente lê aqui em Gênesis 3? Quando Deus chega. Adão ouve os passos. O que Adão fala quando Deus pergunta, por que te falou que você estava nu? O que Adão fala? Foi a mulher que o Senhor me deu. Olha como é que Adão é safado. Bota a culpa em Deus, cara. A mulher que o Senhor me deu, que me deu o fruto. A culpa é da mulher. Só que aí a mulher faz o quê? A mulher joga a bola para a serpente. Não, foi a serpente que me deu o fruto. Né? Ou seja, aqui começa a rivalidade, gente. Aqui começa a rivalidade. O machismo e o feminismo. Que é o homem querendo se sobrepor sobre a mulher e a mulher sobre o homem. Aqui, então, perde-se aquela dignidade. Você lembra por que Deus tirou a mulher da costela, do lado do homem? Por que foi? Não tirou da cabeça para não ser superior. Não tirou do calcanhar do pé inferior, mas tirou do meio para ser igual em dignidade. Uma consequência, então, foi essa rivalidade entre o homem e a mulher, vontade de dominar um ao outro. Pode passar. Terceira consequência e última, desunião. A comunhão da pureza de coração é substituída, então, pela concupiscência. Gente, havia pureza em Adão e Eva antes do pecado? Havia tanta pureza que eles andavam pelados. E não se importavam com isso. Mas então quer dizer que quem anda na praia de nudismo, então tá de boa, gente.
O pecado está ali. O pecado está ali. Não existe mais essa questão de que agora os homens podem e as mulheres podem andar todos nus, mostrando o seu corpo, que não vai ter problema nenhum. O pecado está ali. A concupiscência está ali, essa inclinação a usar o outro, né? Então o coração tornou-se um campo de batalha entre o amor e a concupiscência. Passa para nós, Rubens. Qual é então a batalha masculina? O homem tem um apelo mais visual. Olha lá, o assalto por imagens, comercial de cerveja, revista nas bancas. O homem gosta de ver. A gente ouviu isso no primeiro retiro. Cobrança por uma postura usurpadora. O que é usurpador? É roubar, né? É a cobiça. Isso é próprio do homem. O homem que busca mais um apelo visual. Pode passar. Olha uma frase de João Paulo II, principalmente para os homens. O problema da pornografia não é que mostre muito da pessoa, mas é porque mostra muito pouco. Ou seja, a pornografia, que muitas vezes aí, principalmente a juventude é assolada, e olha, há 30, 20 anos atrás, a dificuldade para se ter acesso à pornografia era grande. A pessoa tinha que pegar aquela revista, esconder debaixo do colchão do amigo, aquela fita cassete, rebobinar, esconder do pai. Não, hoje está no seu bolso, a um clique de distância. A batalha ficou mais difícil. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Ela começa no coração, desde sempre. Da decisão em não querer se submeter à impureza. Começa no coração, pode passar. E a mulher? A mulher mais complexa, ligada à sentimentalidade, né? Tentação em buscar as qualidades psicológicas e emocionais masculinas para encher o vazio interior. Mulheres são tentadas a buscar atenção masculina de maneira egoísta e às vezes manipulativa, usando de suas qualidades e também de suas habilidades. Um exemplo disso, por exemplo, é uma das tentações femininas, que é o exibicionismo. A mulher tem aquela qualidade toda, não é? Por exemplo, você olha para uma mulher, imagina as qualidades físicas, e eu tenho certeza que todos os homens aqui, depois do primeiro módulo, olham para as mulheres e falam assim, nossa, mas que beleza privilegiada, né? Nunca mais com aquele tom pejorativo, né? Mas olha com... né? Beleza privilegiada. Só que acontece, as mulheres muitas vezes usam isso para dominar o homem, para chamar a atenção do homem. Usa do seu corpo, da sua sensibilidade, da sua sensualidade, para às vezes levar. Se o homem, veja bem, se o homem é tentado pela cobiça, que é ver e possuir, a mulher é tentada pelo exibicionismo, que é mostrar o seu corpo para ter o que ela quer. E olha, às vezes tem mulheres que fazem isso inconscientemente. Tem mulheres que saem com certas roupas, que às vezes o que ela quer é uma atenção a mais, o que ela quer é um olhar a mais, mas o que ela está fazendo é atraindo olhares, infelizmente, que mais a querem usar como objeto do que a amar como pessoa. Pode passar. Então aqui, a pureza versus a impureza. Mateus 15, ao contrário, aquilo que sai da boca provém do coração, e é isso que mancha o homem, porque é do coração que provém os maus pensamentos, homicídios, adultérios, impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias, eis o que mancha o homem. O que mancha o homem, então, vem do coração. É esse o convite de Jesus. Ele quer nos levar ao coração. Pode passar. O que é pureza? Pureza não é limitada à pureza sexual. Todo bem moral é uma manifestação da pureza. E todo mal moral é uma manifestação da impureza. Pureza é uma virtude. Ela inclui a virtude da temperança, do autocontrole. Me dê um exemplo de uma atitude de impureza. Pode falar. Um de cada vez. Pode falar. O que é uma impureza? Não só do ponto de vista sexual. Uma impureza. Vou dar um exemplo para começar. Falar palavrão é impureza? É impureza?
O que mais? Hã? O que mais, gente? Pensar bobagem é impureza. Tá, peraí. Vocês não querem falar, não? Deixa eu... Isso mesmo. Isso aí. Impureza é você querer, às vezes, manipular outra pessoa. Às vezes, como eu falei das mulheres, com o seu corpo. Usando o exibicionismo. E o que é pureza? Hein? O contrário da impureza? Não. O que é pureza? O que é agir com pureza? Se a gente fala então que impureza é falar palavrão, o que seria pureza no falar? Elogiar? O que mais? Falar coisas positivas? O que mais? Que bom que você sabe mais da pureza do que da impureza, né? Hã? Não falar palavrão? Não, esse aí não, eu vou fingir que você não falou isso, Pedro. Lógico, né, cara? Beleza, então a virtude da pureza envolve o autocontrole. Gente, tem hora que você quer falar palavrão? O que é pureza? Aí você vira e fala assim com a pessoa. Em vez de você mandar a pessoa aí, você manda a pessoa rezar um terço. Vai rezar um terço, meu filho. Em vez de você pensar assim, nossa, vontade de esgoelar, você pensa assim, ô, abençoado, né? Vontade, ô, vou rezar pra você, né? Né? Tudo bem. Pode passar essa aí também. Gente, para terminar, e terminando aqui, eu encontrei um texto, presta atenção aqui. Esse texto você vai encontrar no site teologiadocorpo.com, isso é .com.org, Teologia do Corpo Brasil, você digita lá no Google, você vai achar. Tem lá nesse site um blog sobre a pureza, muito legal. E tem o Teologia do Corpo Brasil. E tem nesse blog Pureza esse artigo, que é a purificação da imaginação e a prática das virtudes. Não dá para ler todo, a folha toda é grande. Só que eu queria só ler uma parte que esse cara fala que é muito legal. Ele diz assim: a falta de uma cultura de virtude, uma cultura que não seja só de frases de Facebook, mas uma cultura que inspire a imaginação através de uma boa música, uma pintura que me faça viajar, um livro que me faça viver experiências, confrontar situações, limites, uma cultura digna de ser chamada de cultura, faz com que desacreditemos da própria virtude e não enxerguemos a sua beleza. Se eu só escuto músicas simplórias, sempre com a mesma harmonia, como vou apreciar as artes verdadeiramente belas? Se eu guardo letras pornográficas que desvalorizam a pessoa criada à imagem e semelhança de Deus em minha mente, como vou enxergar o reflexo de Deus no próximo? Se no meu repertório imaginativo se encontram esses tipos de valores, como vou almejar encontrar uma mulher virtuosa? Como irei almejar ser um homem capaz de dar a vida pela minha família? E isso vale também para a mulher almejar ser virtuosa e encontrar um homem capaz de se sacrificar. A falta de uma imaginação repleta de valores nos faz baixar o nível em nossas atitudes e escolhas. Pergunta: o que alimenta a nossa imaginação? Os livros que você lê, os filmes que você vê, as músicas que você escuta, as notícias que você assiste no jornal, tudo aquilo que você absorve pelas suas experiências, pelos seus sentidos, elas entram numa área da sua mente chamada imaginação. Se o que você absorve é impureza, como é que você vai olhar pureza no outro? Se você o que absorve é pornografia, como é que você vai conseguir olhar para uma mulher de verdade? Como uma mulher, não como um objeto para o seu prazer?
Cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você escuta, cuidado com aquilo que você busca. É isso que vai estar na sua imaginação, e é isso que vai formar as suas atitudes e pensamentos. Quero viver a pureza, eu preciso então prestar muita atenção nas experiências que eu tenho tido. Eu queria, pode passar, para terminar. Olha lá, a pureza não é a glória do corpo humano diante de Deus, é a glória de Deus no corpo humano. Mais um. Pega a sua Bíblia agora. Queria pedir a ajuda do Rubens aí para nós também, nos ajudar aí na música. 1 João capítulo 4, versículo 7. 1 João capítulo 4, versículo 7. Quem trouxe a Bíblia aí? Isso. Amanhã não esquece não, hein? Vamos lá. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 4, versículo 7. O nome desse retiro de formação humana é Chamados ao Amor. Essa primeira pregação, que é uma introdução para esse retiro, quer fazer aquilo que Jesus quis fazer em Mateus capítulo 5, 27 e 28. Quer nos levar a olhar para dentro de nós, para o nosso coração. Se há impureza no seu coração, isso vai te atrapalhar a amar. Mas se há pureza no seu coração, isso vai te ajudar a amar. E amar é o sentido da nossa vida. É o que Deus nos chama a viver. Vamos ler aqui, para a gente poder então rezar. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo seu Filho único, para que vivamos por Ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos Ele amado e enviado seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutualmente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Nisto é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele ter nos dado o seu Espírito. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu queria convidar você a usar a sua imaginação agora, pode ser? A gente falou sobre a imaginação, eu queria convidar você a usar a sua imaginação para rezar. Imagine que você tem uma casa, só que viraram para você um dia e disseram assim: não adianta você abrir a torneira, porque não tem água na caixa d'água. Não tem água. A caixa d'água está vazia. Só que teve um dia que uma pessoa que realmente entende de caixa d'água virou para você e falou assim: que enganaram você, mentiram para você. Você pode abrir a torneira, porque a caixa d'água está cheia até o talo. E aí você abriu a torneira. Você abriu a torneira e você deixou a água jorrar. Essa água que você está imaginando agora é o amor que Deus te chama a amar.
A caixa d'água é o seu coração. E essa água é justamente o amor de Deus. O amor que Deus derramou sobre a sua vida. O mundo diz para você: não adianta você amar. Você não pode dar o que você não tem. Se você recebeu pouco amor, você vai dar pouco amor. Tem gente que às vezes não recebeu amor de pai e de mãe e vai dizer assim: como é que eu vou amar se eu não sei, não recebi? Mas hoje Deus quer dizer para você: você é chamado a amar, você é chamado a dar de beber, você é chamado a deixar a torneira jorrar água, porque a caixa d'água está cheia e quem enchi fui eu. Deus nos amou primeiro. O amor não consiste em nós amarmos a Deus, mas Deus nos amou primeiro. A caixa d'água está cheia porque Ele nos encheu do seu amor. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você tem aberto a torneira, o chuveiro? Você tem amado? Você tem dado amor? Você tem deixado a água da sua casa jorrar? Ou disseram para você que a caixa d'água estava vazia e por isso você não tem aberto? Meu irmão, minha irmã, Deus amou você desde o princípio. E porque Ele te amou, você existe. Porque Ele te amou, você existe. E Ele te chama a amar, mas amar com pureza. Não amar com impureza como o mundo nos chama a amar, usando uns aos outros, não. Mas amarmos com pureza, desejando o melhor do outro e não somente o prazer egoísta. Nós somos chamados a amar, mas precisamos purificar o nosso coração primeiro. Precisamos purificar o nosso pensamento. Precisamos purificar a nossa imaginação, porque senão nós não conseguiremos amar. Eu queria convidar você, antes de nós rezarmos com essa música, colocar a mão sobre a sua mente agora. Você vai rezar pela sua imaginação. Eu queria convidar você a dizer agora para o seu cérebro: permita que o sangue de Jesus agora possa correr no seu cérebro. Vai dizendo para o seu cérebro: eu abro agora a minha mente, os meus pensamentos, a minha imaginação, a minha inteligência, para que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, possa purificar a minha mente de toda impureza. Reze agora, convido você, reze. Pensa nessas impurezas que tomam conta de você durante a missa. As impurezas que tomam conta de você quando você está namorando, quando você está conversando com seus amigos. A impureza que toma conta de você no relacionamento com seus pais. Você não consegue amar porque a sua mente é poluída por aquilo que você vê, por aquilo que você toca, por aquilo que você assiste. Você está contaminado. Nós teremos te pedir, Senhor Jesus, que o teu sangue possa passar sobre a nossa mente agora. Com a mão sobre a sua cabeça, queria convidar você a ouvir essa música e deixar que o amor de Deus e o seu sangue glorioso purifique os seus pensamentos. Tenho esperado este momento. Você pode rezar com essa música, cante. Tenho esperado que viesses assim. Tenho esperado que me fale. Deixa Deus cantar com a sua voz, com a sua boca, cantando para você. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que tens chorado. Sei também que tens chorado. Eu
sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Pois permaneço ao teu lado. Cante isso, ninguém te ama. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Imagine a cruz agora, imagine. Ninguém te ama como eu. E deixe o Senhor purificar a sua imaginação. Ninguém te ama, purificar os seus pensamentos de toda contaminação, ninguém te ama, de toda impureza mundana, de toda pornografia. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Ainda sentado, quero convidar agora que as mãos vão para o coração. E nós vamos pedir a mesma coisa. Se nós pedimos a purificação da nossa inteligência, dos pensamentos, da imaginação, agora nós pedimos a purificação do nosso coração. Agora nós teremos alcançar a pureza de coração que João Paulo II nos convida a viver. E a pureza de coração é a pureza do nosso íntimo, é a pureza dos relacionamentos, é a pureza dos nossos desejos, que muitas vezes são desordenados. Muitas pessoas às vezes têm um desejo desordenado pelos amigos, não consegue ter amizade porque não consegue controlar os seus impulsos, os seus desejos, não consegue viver a castidade porque tem um coração desordenado. Olhe para dentro de você, enxergue agora as suas misérias e peça a Deus com humildade: Senhor, purifica o meu coração. Mesmo você que já está na caminhada, peça ao Senhor: purifica ainda mais, Senhor. Eu quero ser aquela igreja sem ruga, sem mancha. Purifica, Senhor, o meu íntimo com o teu sangue glorioso derramado na cruz. Te ouvi naquele vídeo das cenas da paixão de Cristo. Foi por mim, foi por mim. Eu te peço, Senhor Jesus, purifica o meu coração, contaminado pelo pecado, tomado pelo mal. Vamos ouvir de novo. Deixa o Senhor ir curando agora e purificando. Eu sei bem o que me dizes. Reze com essa música. Ainda que nunca me fales, eu sei bem o que tem sentido. Ainda que nunca me revele, purifica, Senhor, o nosso coração. Tenho andado ao teu lado, cante isso: junto a ti permanecido. Junto a ti permanecido. Deixa Ele tocar o seu coração agora. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Pois sou teu melhor amigo. Cante isso: ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Deixa Ele te amar. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande
Faça um silêncio. Deixe o Senhor te amar agora. Tudo isso nos prepara para o que vamos viver nesse final de semana. Para contemplar a verdade que vem do Senhor, a verdade que liberta. Convido você a agradecer a Deus por esse momento. Agradecer a Ele. Você que rezou de verdade, que rezou pela sua mente, seus pensamentos, sua inteligência, sua imaginação. Você que rezou pelos seus sentimentos, pelos seus desejos, pelo seu coração. Pode abrir os seus olhos. Se porém andamos na luz, como Ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Está aqui para quem quiser. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: esse é só o começo. Tem muito mais guardado no coração de Deus.